Vou me apresentar daqui a pouquinho, para quem não sabe quem sou eu. E com a professora Marta Alencar também. Daqui a pouco ela entra e a gente faz as introduções e as apresentações formais. Pessoal de vários municípios aqui de Alagoas, né? Todo mundo muito bem-vindo, vários educadores e educadoras, pessoal de várias escolas participando também. Que bacana isso, que o projeto está bem abrangente e está todo mundo conseguindo dialogar muito bem. A rede está tendo um alcance enorme, não só aqui também no estado de Alagoas, mas também para outros estados, né? Como a gente vem vendo nas últimas lives que estão acontecendo também, que está tendo um alcance bem grande. Deixa eu ver se eu consigo contato com a professora aqui. Oi. Boa tarde. Boa tarde. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Você tá me ouvindo bem? Tô. Pronto. Eu peço desculpa porque da outra vez eu não tinha visto o seu comentário de que já estava online e aí eu acabei finalizando antes da gente poder testar. Uhum. Tá, então, faltam 2 minutinhos para as 16, né? Isso combinado foi da gente iniciar nesse tempo um pouquinho antes para fazer as apresentações e aí a senhora dá início à apresentação do tema. É isso? Tá bom. Então, mais uma vez, né, agora boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, é um prazer ter recebido o convite da Promotoria de Rio Largo também para mediar esse tema. Sou muito grata. Eu sou Rosângela Cabral, eu sou mestranda em Psicologia na Universidade Federal de Alagoas, daqui do estado, né? Sou psicóloga, sou graduada em Psicologia também, e hoje nós vamos debater, através do projeto Diálogos em Rede, né, um tema Infâncias Negras e Violências, né? Com ênfase no racismo e no adultocentrismo. Para esse tema, nós temos aqui a presença da professora, que é doutoranda da Universidade Federal da Bahia, Marta Alencar, que é também graduada em Pedagogia da Universidade do Estado da Bahia, possui um mestrado em Educação pela UFBA, e ela é professora também da Universidade Estadual de Feira de Santana e ilustora também da Educação Básica, um currículo aí maravilhoso para uma mulher negra, sim. Parabéns, professora, louvável. Sejam todos muito bem-vindas, né? Fiquem à vontade para contribuir com os comentários, para deixarem alguma dúvida que a professora possa contemplar a partir do momento que ela estiver falando. E a gente vai dar início para ficar só 1 hora, né, certinho. Então, quando estiver perto de acabar, professora, uns 10 minutinhos antes, eu vou avisar a senhora para a gente ir para a finalização, fazer as considerações finais, né, ver se tem algo que é para ser falado ainda para acrescentar e fizer a finalização para a próxima semana, né, para o pessoal que vai vir. Então, fique à vontade, passo a palavra para a senhora. Pode começar. Então, gente, boa tarde. Nós temos aí em torno de mais de 250 pessoas ao vivo, né? Isso é muito importante, e que isso nos coloca como esses defensores da infância, né? E defensoras e defensores também das infâncias negras. Então, como a colega já me apresentou, eu sou Marta Alencar e é desse lugar que eu vou estar falando com vocês um pouco sobre o que é infância, o que é infância negra, o lugar enquanto professora da educação básica e pesquisadora da área da infância. Eu trouxe na minha fala três temas para a gente começar a abrir essa conversa. Primeiro, o tema que eu gostaria de trazer para vocês é falar o que é infância, né? E como é que a criança negra está situada aí nessa categoria infância.
Então, por muito tempo, a infância ela sempre existiu, mas por muito tempo ela foi negligenciada e ela não foi vista dentro dos estudos acadêmicos, digamos assim. Né? A infância ela sempre existiu, porque sempre existiu crianças, porque nós somos adultos. Né? Então, a infância ela está situada dentro dos estudos da sociologia da infância. Ela é uma categoria social, né, do objeto do estudo geracional. Então, a infância é uma categoria social geracional. E a criança são os atores sociais que vivenciam essa categoria, né? Que vivenciam a infância. Isso é importante a gente demarcar, porque às vezes a gente considera que infância e criança é a mesma coisa. Elas são interdependentes, mas elas não são a mesma coisa. Então, a criança é o sujeito que vive a infância, e infância é essa categoria aí social, né, objeto aí dos estudos geracionais. Então, a sociologia da infância, ela traz uma contribuição muito importante para a gente, né, dentro desse campo, né? Dentro do campo da geração e da categoria social. É a sociologia da infância, os estudos sociais da infância, como a gente quer dizer, que a gente vai romper com aquela ideia que a gente ainda tem de infância como um bibelô, ou infância como algo eternamente feliz, ou infância como algo da nossa memória, né? e da nossa trajetória enquanto adulto, a gente pensa essa infância nessa trajetória. Então, é a sociologia da infância que vai romper com esse modelo e vai dizer para a gente que a criança é um sujeito de direito, ela é uma pessoa, então, enquanto pessoa, ela tem todos os direitos que uma pessoa adulta tem, e mais um pouco, né, a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas também é uma pessoa que sente, que sofre, que sente raiva, que não é boazinha, como a gente tem essa ideia, né, ainda muito posta lá por Santo Agostinho, da ingenuidade, de que a criança ela é ingênua, que a criança ela é pura, né? E isso, quando a gente trata isso, né, da ingenuidade e da pureza, a gente também tira a agência da criança. A agência no sentido de que as crianças são potentes, né? As crianças, elas são sujeitos de direitos e atores sociais que constroem cultura, que participam da cultura do adulto, que reconstrói, reconfigura essa cultura, que compreende a sociedade, embora a gente considere que as crianças às vezes não compreendem, mas elas compreendem, né, a sociedade, e ela, obviamente, que a compreensão dela é a partir dos aparatos psicológicos que ela tem para compreender, né, e dizer também sobre esse mundo, mas ela compreende. Então, é a sociologia da infância que vai inaugurar esse sujeito na infância, essa criança como sujeito de direito, um sujeito histórico e um sujeito social. E aí eu queria abrir uma discussão, um terceiro ponto, um segundo ponto para a gente conversar, é sobre a decolonialidade. Como é que pensar a criança negra, e aí quando eu estava falando sobre infância e criança, eu estava falando de uma maneira mais ampla. A sociologia da infância e a antropologia, que são os estudos sociais da infância, vai dizer para a gente também que tanto as infâncias quanto as crianças, elas não são iguais. Elas vão variar a partir da cultura e a partir do olhar dos adultos daquela sociedade sobre elas. Então, a sociologia nos ajuda muito a pensar sobre isso, pensar culturalmente como é que são as crianças no mundo, né? Então, uma criança que vive no Brasil não é a mesma criança, vive a infância no Brasil, não é a mesma que vive na Bolívia, por exemplo. Né? Ou em algum continente africano, ou algum país do continente africano, ou lá do continente asiático. Então, a sociologia vai dizer isso. E isso é importante para nós, enquanto professores, enquanto gestores da garantia de direitos de crianças, porque a gente precisa observar a singularidade. Porque a partir das identidades que essas crianças carregam consigo, a partir do lugar que elas vêm, elas podem sofrer mais violências ou menos violências, elas estão propensas a ter muito mais
muito mais vulnerabilidade do que outras. E eu gosto de pensar, por exemplo, nas crianças negras a partir da decolonialidade. E o que é a decolonialidade? E para falar de decolonialidade, a gente vai voltar um pouquinho lá na colonialidade. O Brasil, ele é um país forjado na colonialidade. Ou seja, o Brasil se constituiu como nação a partir de um processo de colonização. Então, nós somos o povo que surge como nação brasileira a partir da colonização, e a colonização portuguesa, né? Só que essa colonização portuguesa, ela vem formada quando Portugal invade as terras brasileiras, né? Ela vem formada com uma perspectiva da colonização de um modelo de sociedade, né, baseado na Europa. Então, você tinha uma sociedade forjada na Europa e que, quando se vai invadir o continente americano, no caso, né, as Américas, e depois o Brasil, especificamente, vem-se com a ideia desse sujeito, desse modelo europeu de pensar o mundo. Então, você tem, no Brasil, quando os portugueses chegam aqui, eles chegam com esse modelo, que é um modelo extremamente branco, né? Europeu, porque ele vem da Europa, ele é um modelo cristão, né? Porque as grandes navegações, elas foram financiadas pela Igreja Católica, obviamente, e nessa perspectiva mesmo da colonização do cristianismo, né? E também adultocêntrico. Então, você tem um modelo de sociedade na Europa que vai se configurar esse modelo de sociedade, e quando Portugal vem para o Brasil, ele traz esse modelo de sociedade. Quando eles chegam aqui, invadindo as nossas terras, especificamente aqui na Bahia, né, no sul da Bahia, vai topar com outras pessoas, com outros sujeitos, que são os povos originários. E aí eles vão, nessa perspectiva também, criar um olhar eurocêntrico sobre esse sujeito, então, sobre esses povos. Então, o olhar do colonizador é um olhar de inferiorização desses povos. E quando eu falo inferiorização desses povos, eu estou falando das crianças também, né? Embora quando a gente fala sobre colonização, quando a gente fala sobre o processo escravista, no caso, né, do sequestro dos negros e negras do continente africano, a gente só tem ideia das pessoas adultas. Mas a gente tem relatos históricos, né, principalmente com relação aos povos africanos, que crianças conseguiram fazer esse trajeto, né, perverso de vinda, de sequestro do continente africano para o Brasil. Com relação aos indígenas, a gente não tem muita dificuldade de conseguir compreender que tinha crianças aqui. Se a gente é da área da educação, quando a gente estuda lá história da educação, a gente vai perceber que os jesuítas, com seu modelo escolástico, né, trazendo uma educação pautada nesses valores ocidentais, nesses valores europeus de compreender o mundo, para dominar aí os indígenas, e vai utilizar as crianças indígenas. Então, quando os portugueses chegam aqui, qual é a estratégia de dominação? Uma das estratégias de dominação, além da força física, além do extermínio, né, de toda a população indígena, há uma estratégia também de educar as crianças para que essas crianças se tornassem esse elo, né, entre uma cultura e outra, mas não um elo de respeito, um elo de apagamento. Então, se vai se criar lá as escolas catequistas nesse período colonial, onde essas crianças indígenas eram proibidas de falar sua língua, eram obrigadas a rezar, eram crianças que eram obrigadas, inclusive, a voltarem para suas aldeias e levarem essa perspectiva cultural. Então, observe que as crianças, a infância ela ainda não estava pautada no Brasil, mas as crianças indígenas, elas tiveram esse vetor aí, né? Elas foram esse vetor também de aculturamento.
Quando a colonização... E aí, quando eu estou falando da colonização, eu também tenho que me reportar quem eram as crianças negras, como é que elas vinham. Então, a gente tem, né, um estudo dentro da área da história, os historiadores e as historiadoras, a Kuma Júnior, por exemplo, e a Meridel Priori, vai dizer, primeiro, que há sim crianças negras aqui, porque a gente parece que na história do Brasil a gente só enxerga as crianças lá na lei do ventre livre. É como se antes disso não existissem crianças negras aqui no nosso território, né? E você vai ter crianças negras antes desse nosso território. E aí o que eu gostaria de chamar a atenção é que no Brasil vai se configurar 3 ideias de infância a partir disso. Né? Então você tem a ideia da criança branca como aquela criança numa perspectiva de pureza, numa perspectiva de inteligência, numa perspectiva de que merece direitos, né? Você tem uma concepção de criança indígena. Se você tem no Brasil, como uma concepção de que indígena é selvagem, isso também vai recair para as crianças. Como se as crianças fossem selvagens, como se as crianças fossem que precisavam ser domesticadas. Por isso as escolas indígenas, né, dos jesuítas. E para as crianças negras, se você tem na sociedade brasileira, e aí eu estou falando ainda no período da colonização e do Império, não cheguei na República ainda, pensando nessa infância, se você tem nessa população, primeiro, esses sujeitos negros como não sujeitos, né? Então, as crianças também não tinham cidadania. Se você considera que esses sujeitos, dentro de um projeto e um modelo organizacional, cultural, de 400 anos do processo escravista, você vai ter dessa população como um sujeito que não tem direito, que não é sujeito, então ele é objeto, então ele pode ser escravizado. E as crianças também, elas entram nesse modelo, né? De que elas não são humanas, né? Elas têm ou humanidade menor, que elas não são humanas, que elas têm humanidade menor, que as crianças negras, e aí pensando nessa perspectiva do adulto mesmo, que elas não são inteligentes, que elas são burras, e o que torna isso mais perverso é a não humanidade ou a humanidade menor. Porque quando eu coloco um grupo social e considero ele como não humano, e transformo ele em objeto, né, que o processo escravista transforma a população negra sequestrada de África para o Brasil como objeto, como mercadoria, e isso também vai recair sobre as crianças. Então você vai ver dentro da historiografia brasileira pouca presença, né, das crianças, mas quando elas estão sempre como objetos. Então, tem uma imagem do Debré, né, que é o jantar da família, é muito presente nos livros didáticos. Né, a imagem do Debré, você vai ver nessa imagem as crianças pequenas. A imagem, eu acho que todo mundo, quem é da área da educação, consegue lembrar, é a imagem de um jantar, né, da população. Tem o senhor e a senhora, e aí tem uma negra abanando a senhora e as crianças embaixo, né? E como se fossem animaizinhos de estimação e a senhora dando comida para as crianças. Então, você tem essa representação sobre criança negra, essa representação de não humanidade. A gente compreende que com o Estatuto da Criança e do Adolescente, com a Constituição de 88, vai colocar as crianças em outro patamar, mas essa mentalidade sobre a população negra e que vai recair sobre as crianças negras ainda está muito presente hoje na nossa sociedade. Isso que é decolonialidade, ou que é colonialidade, na verdade, né? A colonialidade mesmo o Brasil não sendo mais colônia de Portugal, mas o pensamento brasileiro ainda é um pensamento colonizado. Então, isso é a colonialidade.
A gente não vive fisicamente, né? E a gente é independente economicamente, digamos assim, né? E do território também. Mas a nossa mentalidade ainda é uma mentalidade forjada lá na colônia e uma mentalidade forjada também no racismo. Porque essa perspectiva da colonização, ela também está marcada pelo racismo. Quando eu digo que tem um grupo que é superior ao outro, então o branco europeu é superior aos indígenas, aos povos originários, e os povos africanos, eu estou operando aí com o racismo. E isso é importante para a gente perceber, porque a colonialidade, ela está numa perspectiva do ser, né, desse sujeito, né, da humanidade, do poder e do saber. E quem disse para a gente é o Quirrano, né, lá do grupo Modernidade e Colonialidade, que vai estar discutindo sobre decolonialidade. A colonialidade do ser é essa perspectiva da humanidade. Então, quando você diz que o outro não é, a partir do que eu sou, né? Então eu digo que os povos indígenas não são, eu digo que a população negra não é. Então isso é a colonialidade do ser, não é humano. Ou é humano numa categoria inferior. Isso também acontece com nós, mulheres, né? Que a gente tem um modelo de sociedade pautada aí no macho branco mesmo, onde a gente é ou não sei. Então a gente tem a nossa humanidade sempre questionada. Por isso que os processos de violência, a maioria deles, está relacionados à nossa humanidade. Né? E isso também acontece com as crianças. E numa perspectiva da colonialidade do poder, e aí eu gostaria de falar sobre o adultocentrismo, que é o poder que está aí. Então a gente vive uma sociedade onde você precisa ser adulto e jovem. A categoria criança e idoso está fora. Não é à toa que a gente tem o estatuto da criança e do adolescente e o estatuto do idoso. A gente não tem o estatuto da pessoa adulta, por exemplo. Por que será que a gente tem o estatuto da criança e do idoso? Precisa de um documento para dizer, olha, esses sujeitos são sujeitos. Olha, esses sujeitos são humanos. Então você tem, nessa perspectiva adultocêntrica da sociedade, as crianças estão fora. Então a gente não ouve as crianças, a gente não enxerga as crianças, né? E isso é extremamente violento, quando a gente não ouve as crianças, quando a gente não enxerga. Eu gosto muito de usar essa analogia para a gente pensar por que uma mulher branca adulta coloca uma criança de 5 anos no elevador e aperta o botão. Por que acontece isso? Primeiro, está forjada no racismo, como se essa criança tivesse menos humanidade. Observe que a mentalidade lá do período escravista, ela vem para cá, nos anos de 2020. Então, como se essa criança tivesse menos direito ao cuidado, menos direito à proteção, pensando nesse modelo, né, como nossa sociedade foi forjada. E também numa perspectiva adultocêntrica, porque ninguém ouviu o que aquela criança estava dizendo. Ela estava querendo ficar com a mãe dela. E isso é um direito que as crianças têm. Só que as crianças negras não têm o direito. É isso que a gente precisa perceber nessas relações. Quando as pessoas dizem assim, se fosse uma criança branca, será que ela colocaria dentro do elevador? Provavelmente não. Porque na nossa mentalidade a gente tem a criança branca como aquele bibelô, aquele que a gente cuida. Né? Então essa criança ela não é vista como criança com esses direitos. Né? E também sobre o conhecimento das crianças, que aí eu vou voltar nessa perspectiva do adultocentrismo, mas eu queria falar um pouco da colonialidade do saber, porque que aí daria uma outra live, que é que as crianças sabem as coisas, né? Que as crianças produzem cultura, que as crianças produzem conhecimento. Mas aí para a gente poder enxergar isso, a gente precisa olhar para as crianças de verdade, né? Nós só enxergá-las, a gente precisa olhá-las. Então, é nessa perspectiva do adultocentrismo
conjugada com racismo, é onde está a relação com as crianças negras. É onde as vidas das crianças negras valem menos. E aí a gente pode pensar em vários aspectos, vários exemplos do nosso cotidiano, né? O exemplo de Miguel é um exemplo muito forte para a gente pensar. Né? Não tem só a ver com a mãe dele estar cuidando dos cachorros. Tem a ver com o que a sociedade pensa, o que aquela mulher pensa sobre o que é criança negra. E isso também, por exemplo, está sobre os corpos das meninas. Por que as meninas negras são as meninas que mais estão no trabalho doméstico infantil? É importante a gente pensar isso, porque as meninas negras estão reproduzindo, estando no trabalho doméstico infantil, e aí eu estou falando do trabalho doméstico mesmo, saiu uma pesquisa hoje da Plan, né, dizendo que o trabalho doméstico é feito por 93%, saiu hoje. Quem quiser olhar, 93% do trabalho doméstico é feito por meninas. Desses 93, 79 são meninas negras e 3,8% são de meninos negros. E aí a pesquisa vai abrir e vai dizer, onde que os meninos negros estão no trabalho doméstico? Eles são jardineiros, é aqueles que limpam a piscina. E aí a gente se pergunta, quem é que tem um jardim na sua casa para ser podado? Quem é que tem uma piscina para ser limpada todos os dias? E que burla a lei, né? E não contrata, na verdade, emprega, que não é nem emprego, né? Explora essas crianças e essas crianças negras. E as meninas negras, elas estão no trabalho doméstico. Então, é muito comum, por exemplo, as pessoas brancas do nosso país irem no interior ou vir no Nordeste, pensando Sudeste e Nordeste, sai do Sudeste para vir buscar aquela menina que ajuda. Quem é a menina que ajuda? É a menina negra que promete para a família dela que vai dar comida, roupa e estudo. Essa menina, territorialmente, ela sabe do seu território, né? A mãe confia a um outro adulto, porque a mãe, isso é importante a gente perceber, porque a mãe não dá essas crianças. A mãe não dá, ela confia na outra adulta, na outra mulher adulta. Porque, inclusive, é um desejo que ela tem de que a filha dela tenha uma vida melhor na capital. E aí, a outra questão, né, que a gente pode discutir aqui sobre território, zona rural, espaço urbano, como é que essas relações são desiguais e violentas. Então, quando essas meninas chegam aqui na cidade, elas são impedidas de estudar, né? Elas são, muitas vezes, violentadas sexualmente pelo marido, pelo homem da casa, ou então elas são objeto da primeira experiência sexual dos filhos daquela casa. E isso, gente, está demarcado por raça. Não é qualquer menina. Quando a gente vê as trabalhadoras domésticas, e aí eu estou falando de mulheres adultas, mas elas foram crianças. E muitas vezes dizem assim, ó, você tem uma mulher de 40 anos numa casa e diz assim, há 15 anos ela trabalha com a gente, há 20 anos ela trabalha, há 25 anos ela trabalha com a gente. Se a pessoa tem 40, há 25 anos trabalha com a gente, começou quando? Com 15 anos. E isso está demarcado por raça. E isso é importante a gente perceber. Como que essas violências, elas vão, tanto a violência racial quanto essa violência adultocêntrica, que pensa o mundo numa perspectiva de adulto e a gente não ouve as crianças, e a gente não ouve mesmo, né? O Estado não ouve, as professoras não escutam, né? A saúde não ouve essas crianças. E aí eu sempre falo das meninas, porque são as quais eu estudo. Por exemplo, a gente tem uma pesquisa que diz que as meninas, durante um ano, há quase 60 dias, durante o ano letivo, elas faltam à escola pelo simples fato de menstruar. O Estado não ouve isso.
Não houve porque não coloca dentro e aí dentro da área da saúde, a distribuição de absorvente. Porque a gente tem meninas que não vão para a escola, e claro, são meninas negras e pobres, porque não tem absorvente, não tem dinheiro para comprar absorvente. São meninas que têm, a menstruação ainda é um tabu, né? Tem vergonha. Não vão para a escola porque a escola não tem água no banheiro. Imagine a gente que estudou, a gente sabe disso que a gente estudou em escola pública, né? Como eram os dias que a gente estava menstruado que tinha que ir ao banheiro? Geralmente a gente levava o nosso papel higiênico. Então o Estado, quando a gente fala do adultocentrismo, está dizendo disso. O Estado não ouve as meninas. Porque se ouvisse, estaria, inclusive, dentro da lista do material que se compra para a escola, absorvente. Porque isso tem um impacto sobre o desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento acadêmico das meninas. Porque elas deixam de ir para a escola. Então, são coisas, quando a gente fala, né, que o adultocentrismo não ouve as crianças, é isso. Né? Não ouve nesse sentido. O Estado não ouve, não pensa nessas políticas. Quando o Estado não considera que as meninas negras estão vulneráveis à perspectiva da violência sexual e adolescente, proíbe que as escolas discutam gênero, elas não estão ouvindo as crianças. Aí eu estou falando de meninos e meninas. O Estado não está ouvindo, o Estado está surdo para as violências sexuais que as meninas sofrem, e os meninos também, né? E quando a gente percebe, e quando a gente olha, isso está forjado pelo adultocentrismo. Quando a gente considera esse sujeito, mesmo tendo o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu me lembro bem, né? Quando se criou o Estatuto da Criança e do Adolescente, a reação dessa sociedade brasileira. E até há pouco tempo, com a redução da maioridade penal. Estou quieto aí com esse debate. Mas daqui a pouco ele vai aparecer novamente. E isso tem a ver com essa não visualização e tem a ver também com o racismo. Né? E também tem a ver com o sexismo. Né? Pensando as meninas negras dentro desse bojo. Então, isso é importante para a gente perceber, né? Como a gente precisa olhar as crianças. Primeiro, a gente tem que desconstruir esse olhar. E aí eu chamo para a gente para a decolonialidade. A gente precisa... O que é a decolonialidade? A decolonialidade, primeiro, é reconhecer a colonialidade, reconhecer que algumas práticas, tanto pedagógicas como práticas jurídicas, como, por exemplo, a nossa mediadora, né, estava falando que ela é da área da psicologia. Quantas meninas negras que precisam desse atendimento têm o racismo minimizado nas suas falas de atendimento de violência? Então, eu tenho experiência própria de criança, né, de criança que tem um acompanhamento psicológico e que você sabe que o racismo, ele afeta a nossa psique, o racismo afeta o modo como a gente é criado, como a gente olha o mundo, como a gente é criado, como a gente se vê, né? Eu acho que você pode falar um pouco mais sobre isso, que eu não sou da área, mas e como é que o racismo, ele não é visto como algo importante nessas relações, né, entre psicólogo, né, e criança, como o racismo não é visto nas relações, por exemplo, com as crianças que precisam de acompanhamento psicossocial nos CAPs. O racismo parece que ele não existe naquele espaço. Né? Então vai se pensar outras coisas sobre as crianças, mas não se pensa sobre o racismo. E não se pensa também sobre o sexismo. Sim. Né? Não se pensa sobre isso. Então, a primeira coisa que a gente precisa, numa perspectiva da decolonialidade, é visibilizar a existência do racismo na nossa sociedade. O Brasil é forjado também a partir do mito da democracia racial, de que aqui a gente vive um paraíso racial, porque a gente não tem um apartheid, a gente não teve nem um sistema de apartheid oficial, mas a gente vive um apartheid, né? Então a gente tem essa ideia de que o Brasil ele não é racista. Primeira coisa que a gente precisa reconhecer isso e também pensar nessas humanidades. E eu gosto de sempre falar mesmo sobre
trabalho, quando a gente teve um projeto aí de diminuição da idade, né, para trabalho, dizendo que trabalho infantil não é trabalho, enfim. Todas essas discussões e de negligenciamento dos direitos, eles estão pautados numa perspectiva racial e numa perspectiva de gênero. Então, a gente precisa olhar isso com mais cuidado. A gente precisa olhar onde é que essas relações elas se intercruzam, né, se interseccionam e vai afetar as meninas e os meninos negros pequenos. Então, você tem, inclusive, experiências raciais desde quando o bebezinho nasce. Quando é um bebezinho negro no hospital, que tipo de afeto que essas crianças recebem na maternidade? Como é que são essas crianças? Então, não é Marta que está dizendo, tem muitas mulheres pesquisadoras, enfermeiras da área, que vai dizer como é que o racismo, por exemplo, vai estar dentro do berçário de uma maternidade. Olha que você está tratando com bebezinhos recém-nascidos. Né? Então, são os bebês que são menos afagados, são os bebês que ficam lá no berçário que choram mais. Ainda na ideia, ele é forte, ele aguenta. Olha a ideia do processo escravista. E isso está na creche. Quem são as crianças negras que mais choram na escola, na creche e ficam no berço? Lá no bercinho, que a gente deixa chorando. Aqui a gente... Aí eu digo sempre assim para as professoras da minha escola, da escola que eu trabalho, e das que eu trabalhei, e das professoras, né? Eu sou professora do curso de pedagogia. Na creche a gente tem o cuidado e educar junto. Mas quem eu pintei o cabelo na hora de ir embora? Quem é que merece a Pro pentear o cabelo? E aí eu digo para vocês, gente, não é que a Pro não penteia, não. Ela deixa as crianças com o cabelo mais crespo por último. Porque aí não dá tempo de pentear, a mãe já chegou, vai lá buscar. Então isso é uma prática, são pesquisas que vão falar sobre o racismo na infância. E como isso é violento. Porque a professora não diz para as crianças, para uma menina negra, que ela é feia. Não diz para elas assim. Mas também não diz para elas que elas são bonitas. E as crianças são super inteligentes. Se a gente considera que as crianças são sujeitos de construção de cultura inteligente, ela sabe, opa, tem alguma coisa errada. A Pro nunca me chama de bonita. Então, eu sou feia. E aí eu vou criando uma imagem negativa sobre mim. Né? Então, eu participo menos das aulas. Eu vou negar essa minha identidade. E aí a gente tem, né, um discurso muito, que inclusive é super perverso, de dizer, mas as crianças próprias se discriminam. Óbvio. As crianças, se a gente está dizendo que as crianças não são aqueles anjinhos que a gente considerava lá da Igreja Católica, se a gente está dizendo que as crianças são atores sociais, históricos e produtores de cultura, estão observando as coisas, elas estão aí observando, elas estão vendo. E eu sempre digo para a professora, uma criança de 4 anos que se pinta de loira, né, do lápis rosa, ela está dizendo para você coisas. Ela está dizendo, eu não quero ser esse sujeito que a sociedade diz que é sujo, burro, fedorento, ladrão, assassino. Eu não quero ser isso. E isso é o reconhecimento, quando ela faz isso, é um reconhecimento da sua inteligência. É um reconhecimento de que ela é esperta. É um reconhecimento de dizer, olha, por que eu vou querer me associar a essa figura que a sociedade está se colocando? Então, a gente nem percebe esses agenciamentos das crianças. Isso é uma agência das crianças, né? Não é só o simples fato de não querer ser, mas é por que eu não quero ser? Por que eu não me represento assim? Então, isso é importante, isso está ligado. E com os processos de violência, também, gente, porque isso mina a autoestima das crianças negras, isso mina o seu desejo de mudança, isso mina o seu desejo a sua imagem enquanto sujeito de direitos.
E ao minar, né, essa imagem, você coloca essas crianças em maior vulnerabilidade. Porque quando você não discute racismo nem sexismo na escola, quando uma criança sofre abuso sexual, ela não consegue entender. Porque isso não foi discutido, ela não sabe, ela vai conversar com quem? Como é isso mesmo? Né? Então, observe que o racismo ele tem um impacto e o sexismo ele tem um impacto direto na nossa psique. E aí eu falo isso sempre com as professoras, por exemplo, como é que a gente pode pensar em ações, né, para a gente reverter isso? E aí eu vou falar do ponto de vista da escola, porque é da seara do que eu domino, do que eu estudo, do que eu pesquiso. E aí, novamente, a escola precisa reconhecer o racismo, precisa reconhecer que as crianças, elas são racistas desde pequenas, sim, né? As crianças brancas, sim, né? E isso é importante, o reconhecimento, porque enquanto a gente vive no mito da democracia racial, tratando todo mundo como a consciência humana, todo mundo é igual, a gente não vai onde a gente precisa ir. Né? E a gente precisa olhar também as relações entre adultos e crianças. Qual é a relação entre... Como é que eu afago um corpo negro de 1 ano e meio na creche? Esse corpo negro tem direito ao carinho? Esse corpo negro, pequenininho, tem direito ao afeto? Ele tem direito. Mas como é que isso se reverbera na escola? Né? Esse cabelo tem direito ao afago? Então, isso tudo está dentro das relações. E, gente, olha só, as crianças aprendem olhando as relações entre os adultos. E aí a gente olha, como é que são tratados os adultos na escola? Adultos negros e brancos, como são tratados? Geralmente, nas escolas públicas, eu vou falar de Salvador, né, onde eu consigo olhar melhor, não conheço outras escolas, mas as professoras geralmente são as professoras de pele mais clara ou as professoras brancas. As auxiliares são as mulheres negras de pele retinta. Como é que é essa relação entre essas adultas, brancas e negras, no espaço da escola? As crianças estão ali naquele lugar, elas estão vendo. Isso ensina, informa o jeito como as crianças brancas tratam as crianças negras e o jeito das crianças negras se comportarem diante dessa violência. Porque o racismo é uma violência. O adultocentrismo é uma violência. Como é que eu me comporto diante do racismo? Eu me retraio, né? Ou eu devolvo com violência? E aí, quando eu vejo um corpo negro pequenininho, de 1 ano e meio, e aí eu sempre falo, se estribuchando no corredor da creche, porque quer alguma coisa, isso é reação. Né? Isso é reação, a gente precisa entender como é que porque esse corpo reage. Né? E como é que a gente vê essa reação? Eu me lembro, algum tempo atrás, uns 2 anos atrás, ou 3 mais ou menos, as professoras que estão aí vão lembrar. Não sei se você lembra. Circulou na rede, nos grupos de WhatsApp, na rede social, um menininho negro de uns 7 anos derrubando tudo na secretaria da escola, né, que o povo filmou. Então, ali é um bom cenário, né, uma boa cena para a gente analisar o adultocentrismo e o racismo. Primeiro, a criança precisa da sua identidade preservada. Já a primeira questão ali é como é que filma uma criança e depois divulga essa foto sem a permissão e sem o consentimento da criança e dos familiares. E aí eu queria chamar a atenção do que as pessoas diziam sobre aquela criança. O que os adultos, no vídeo, não estou falando nem dos comentários, então diziam assim, vou chamar a polícia. Aí, ó, olha como é que eles estão, como é que ele tá. Olha aí, ó. E aí o menininho quebrando tudo, ele tava com uma raiva. Ele estava com raiva, por algum motivo. E, gente, as crianças têm o direito de sentir raiva como a gente tem. E a gente só precisa aprender como é que a gente lida com ela. Agora, se eu escondo essa raiva, eu vou lidar com ela como? Como é que eu vou aprender a lidar com a raiva? A raiva é um sentimento legítimo que as crianças precisam ter.
E tem, porque elas são pessoas. Então, ali era visível. Então, você tinha os adultos filmando, inclusive dizendo, já chamou a polícia, já chamou não sei quem. Já... Então, observe que você está com uma criança negra de 7 anos, você é uma adulta e um adulto chamando a polícia para uma criança. Olha o que o racismo está dizendo naquela cena. Esse menino é um marginal. Porque ele é negro. E ele precisa ser contido pela violência, pelo braço armado do Estado, que é a polícia. Quando não é isso, sabe o que é, gente? Os conselhos tutelares, que estão dentro da nossa escola e as crianças negras são ameaçadas o tempo inteiro. Se você não se comportar, vou mandar chamar o conselho tutelar. É como se o conselho tutelar fosse essa polícia que é pensada na perspectiva dos adultos, mas é essa polícia pensada aí na perspectiva das crianças. Né? Então você tem esse jogo perverso do racismo e que, por exemplo, quem assiste, eu levo sempre esse vídeo para as minhas professoras, para as minhas estudantes do curso de pedagogia, e primeiro peço para elas omitirem a opinião. É raro, gente, o reconhecimento da humanidade desse menininho de 7 anos. É raro o reconhecimento de que aquela criança ali é vítima. É raro o reconhecimento de que aquele menino negro precisa ser afagado naquele momento. E não chamar a polícia para ele. Então, isso está no nosso imaginário, né? Isso está na nossa constituição social, que vai dizer que essa criança negra de 7 anos precisa de uma polícia para contê-lo, e se não achar que eles devem ser presos, né? Presos com 7 anos. Porque estava derrubando tudo na escola. Isso é interessante a gente perceber. Né? Como quando eu estou falando de raiva, essa semana isso foi nas redes sociais, né? 2 menininhas brigando aí, irmãs, porque uma apagou a vela da outra, nas redes sociais, né? E aí a gente vai olhando assim, o quanto os comentários das pessoas não reconhecem isso. É para a gente pensar a infância como toda. Eram 2 meninas brancas do Sudeste de São Paulo. Não reconhecem que as crianças têm direito. A raiva é o dia do meu aniversário, eu tô com raiva e eu vou reagir nessa forma, e eu preciso aprender, só que eu preciso reagir desse jeito. Mas essa aprendizagem é com o tempo, mas o quanto que as pessoas vão criando um discurso sobre essas crianças. E eu digo para vocês, gente, porque se essas crianças fossem 2 meninas negras, os discursos seriam extremamente racistas, porque os discursos ali nas redes sociais foram um discurso extremamente adultocêntrico, um discurso de negação da humanidade, né? Como se a menina, a menor, não tivesse o direito de ficar chateada porque a irmã apagou a vela, e a irmã também não tivesse o direito de sentir ciúmes, ou lá o que fosse, dessa relação entre irmã mais velha e irmã mais nova. A gente não estava ali, não sabe, a gente só está tirando a cena para olhar. Mas, então, é pensar como é que isso vai se configurando. Quando nas nossas escolas a gente tem meninas de 8 anos que as professoras apontam para as meninas negras de 8 anos e dizem assim, isso aí não vai dar para nada. Então, você tem discurso de que as meninas negras que sofrem violência sexual ou que são estupradas, elas fazem porque gostam. Vide o caso mais famoso que a gente teve agora da menina de 10 anos grávida. Qual é a reação da sociedade adulta sobre essa criança? Então, aquilo me chocou demais. Uma comitiva de adultos homens, em sua grande maioria, no hospital, chamando aquela criança de assassina. Fazendo uma manifestação. Observe como você desloca, né, quando você tem esse olhar adulto.
você não vai reconhecer nunca a humanidade de uma criança de 10 anos. Então, isso eu estou falando desse evento público, que apareceu para todo mundo. Um evento público, que inclusive foi o direito, né, a legislação foi manejada para impedir um direito que aquela criança tinha de abortamento. Né? Então, observe como é que as coisas elas vão sendo visibilizadas e invisibilizadas a partir desse olhar da colonização. E outra coisa, gente, sabe por que as meninas brancas de 10 anos não estão nessa cena? Porque as meninas brancas também sofrem violência, também são abusadas, mas elas têm dinheiro para pagar um aborto seguro, escondido, né? Então você vai ver que são só as meninas negras, e ali você via uma perspectiva de gênero e de raça muito forte, né? Muito forte, a partir de um viés extremista religioso, de colocar uma menina negra nessa situação, de como se ela não tivesse esse direito. Então isso é importante a gente perceber e olhar quem é que estavam lá fazendo aquela manifestação. Eram todos adultos, a grande maioria homens brancos, políticos, representantes, né? Então isso é importante a gente olhar como o adultocentrismo e o racismo ele vai se configurar nessa violência aí contra as meninas negras, né? Especificamente. Eu não sei como está o nosso tempo. A gente está com 12 minutinhos para encerrar. Eu não sei porque eu acho que as pessoas estão falando aí, não sei se tem alguma questão, enfim, tem perguntas. Teve alguns comentários que a senhora acabou contemplando na fala, à medida que foi seguindo a discussão do tema. E eu acho que a maioria A senhora está me ouvindo bem? Eu tô. Ah, tá. A maioria dos comentários a respeito de sua fala, à medida que o tempo foi correndo, a senhora acabou contemplando já no roteiro que havia previsto para falar sobre o assunto. Eu me senti extremamente contemplada também. Eu adorei, assim, desde o começo, tudo que a senhora vem falando. Acho importante que a gente discutir isso em várias profissões, tanto na educação, na psicologia, na pedagogia, enfim. É algo que precisa ser discutido e ser debatido e que está tendo a oportunidade de ser mais visto agora, né? A gente está tendo uma demanda maior com esse assunto e que bom que está tendo essa visibilidade que a gente tem que aproveitar mesmo para trazer mais coisas à tona dos efeitos que o racismo causa nas nossas vidas, nas vidas das crianças, de homens e mulheres negras, assim, os problemas de saúde mental que isso gera na vida dessas crianças, assim, de autoconfiança, como a senhora falou, de autoafirmação da identidade negra, de problemas que essas crianças desenvolvem na adolescência ou já na fase adulta, que geram consequências para o resto da vida, né, na verdade, e que é um problema de saúde mental mesmo, assim, que gera muito sofrimento, pode, em alguns casos, gerar até suicídio, assim, de pessoa negra. Então, é uma bola de neve, assim, muito grande, para a gente contemplar tudo que o racismo abrange, então vão muitas outras lives aí também sobre o tema. Eu queria chamar um pouquinho mais a atenção da gente aí para a área da educação, pensando de como é que a gente enfrenta um pouco, né, sobre isso. Então, primeiro eu disse que a gente precisa, na área da educação, né, reconhecer a existência do racismo, olhar para as relações entre crianças e adultos e crianças, mas a gente também precisa pensar quais são os materiais disponíveis que a gente tem na escola. Quais são os materiais, que tipo de material que a gente leva para a escola, ou que a escola adquire, ou que o Estado traz para a escola, onde essas relações entre crianças e adultos precisam ser minimizadas, onde essas relações, né, raciais, elas precisam estar numa relação horizontal. Então, aí eu estou falando dos livros didáticos, eu estou falando
da literatura, principalmente para as crianças pequenas, né? A literatura infantil ela é muito perversa. Então a gente tem os chamados clássicos, e aí eu gosto de falar um pouco sobre isso também, já que a gente tem mais um tempinho. A gente na escola, a gente ovaciona muito Monteiro Lobato, né? Traz o Monteiro Lobato como se fosse o representante da literatura infantil no Brasil. Mas o Monteiro Lobato, ele tem um problema seríssimo na obra que ele escreve para as crianças, que é o Sítio do Pica-Pau Amarelo. O Sítio do Pica-Pau Amarelo é uma recriação da Casa Grande em Senzala. E aí vocês podem entender, mas como, Marta, o Sítio do Pica-Pau Amarelo é uma recriação da Casa Grande em Senzala? Você tem, no Sítio do Pica-Pau Amarelo, apenas 3 personagens negras. A Dona Benta, o tio a tia Anastácia, o tio Barnabé e o Saci Pererê. Quando você olha essas 3 figuras que são negras, você tem 2 figuras adultas e uma criança. As figuras adultas, os personagens adultas, são pessoas que não têm família, são analfabetos, né? E vivem ainda de favor naquela casa. O trabalho em troca de comida e troca de casa, né? E não é à toa a linguagem, quando a tia Nachacha chama a Dona Benta de finhar, isso é uma linguagem do nosso período escravista. Então, a criança negra no Sítio do Pica-Pau Amarelo, ela é uma criança com deficiência e aí um capacitismo terrível, né? Porque eles vão dar humanidade ao Saci Pererê, né? Ele dá uma suposta humanidade. Então, ele traz o Saci Pererê como essa criança comparado a uma criança negra comparada a um demônio. É uma coisa ruim. Professora, porque eu acho que vai encerrar aqui o tempo já. Então, a gente acaba finalizando por aqui, tá? Desculpa atrapalhar a fala da senhora, mas acho que